Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, cada um de vocês hoje tem que se acautelar. Se acautelar do Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Ou seja, vocês têm que se prevenir, vocês têm que se resguardar desse Evangelho, que é pregado dessa forma. Porque isso não serve para vocês. É nocivo, causa mal à sua vida, perverte a sua consciência e a sua fé, está te arrastando para o erro. Esses são os resultados e as más consequências de quem se deixou envolver e se enredar pelo Evangelho misturado dentro do pai pervertido. Por isso, você tem que se acautelar disso. E para se acautelar disso, você tem que voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Porque esse sim, Evangelho, agindo em sua vida dessa forma, você estará bem. Você irá conseguir se aperfeiçoar cada vez mais. Você nunca mais vai se afastar da esperança desse Evangelho. E isso vai contribuir para que a sua vida em Cristo seja perfeita. Para que ela seja uma vida que seja sempre agradando ao Senhor Jesus. E para que você possa viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que você tem que fazer. Então, você tem que se acautelar sim, para que assim você possa nunca mais estar envolvido e enredado pelo Evangelho misturado dentro do pai pervertido. Mas que agora você possa, pelo Evangelho genuíno, puro e simples, continuar vivendo e pregando esse Evangelho. Fazendo tudo por causa desse Evangelho. Assim, você chegará no final da sua carreira aprovado, porque você fez o que era certo, ao se prevenir e se resguardar e se acautelar do Evangelho misturado dentro do pai pervertido. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem muito importante, porque essa mensagem aqui tem esse objetivo, de fazer com que você possa se acautelar do Evangelho misturado dentro do pai pervertido e voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Essa mensagem tem esse objetivo de fazer isso em você. Agora é você que tem que decidir. Você que tem que tomar essa atitude de fazer o que é certo. Voltando para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Para que assim você possa viver uma vida em Cristo saudável. Para sempre. Mas, além dessa mensagem inicial, meus irmãos, sobre o Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. E essa mensagem hoje é muito importante. Eu espero que você possa entender essa mensagem e praticar o que essa mensagem vai te dizer. Porque ela está sendo trazida para você da parte do Senhor Jesus. E Ele, mais do que ninguém, quer que você faça o que essa mensagem vai dizer para você fazer. O nome dessa mensagem é Acautelai-vos. E você precisa se acautelar hoje de muitas coisas. Muitas coisas que não servem para a sua vida. São coisas erradas. São coisas que estão te arrastando para o erro. Então você tem que se prevenir e se resguardar dessas coisas. Para sempre. Para que essas coisas nunca mais contaminem a sua vida em tempo algum. Então eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Acautelai-vos. Ela começa assim. Está escrito: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Meu irmão, se acautelar significa prevenir-se e resguardar-se. Mas hoje você tem que se prevenir e se resguardar de quem? Do que e para quê? Meu irmão, a resposta para essas 3 perguntas já estão nas Escrituras para te esclarecer, tirar suas dúvidas e para te conscientizar de que é isso que você deve fazer hoje, mais do que nunca. Meu irmão, para a primeira pergunta, você tem que se acautelar de quem é insubordinado. Leia na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Meu irmão, para a segunda pergunta, você pode se acautelar do fermento dos fariseus e saduceus. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, do versículo 5 ao 12. Meu irmão, para a terceira pergunta, você pode se acautelar para que o seu coração não fique sobrecarregado
Leia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, dos versículos 34 ao 36. Meu irmão, além dessas coisas que você tem que se acautelar, hoje você ainda tem que se acautelar das denominações, do cristianismo, do comércio, do misticismo, das mentiras, das sofismas, dos raciocínios falazes. Você tem que se acautelar do evangelho diferente, do outro Jesus, de espírito diferente, de outras doutrinas estranhas e de todos aqueles que hoje já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Meu irmão, o Senhor Jesus, teu soberano Salvador, é o principal interessado em que você possa se acautelar. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Mas você, meu irmão, tem obedecido ao Senhor Jesus e feito isso hoje? Ou seja, você tem se acautelado? Meu irmão, neste mesmo sentido de falsidade, você que é a igreja de Deus, hoje tem que se acautelar da mesma forma que Paulo pediu que os irmãos em Cristo de Filipos fizessem. Leia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 2 ao 21. Meu irmão, os falsos, desde o primeiro século até os dias atuais, sempre ultrapassaram a doutrina de Cristo. E é desses falsos enganadores que você tem que se acautelar hoje. Leia na segunda epístola de João, do versículo 7 ao 11. Meu irmão, para nos prevenirmos e nos resguardarmos dos falsos de hoje, foi deixado para o nosso total esclarecimento os textos da segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 22. E também a epístola de Judas. Meu irmão, você e eu temos que nos acautelar dos falsos apóstolos e pastores e dos obreiros fraudulentos que hoje andam entre nós, porque todos esses que são falsos são inimigos da cruz de Cristo. Por isso, meu irmão, se acautelar deles significa também que você não deve se associar com eles e nem ser cúmplice ou conivente dos erros que eles praticam. Meu irmão, se acautelar e se prevenir é se resguardar para você não cair nas redes daqueles que hoje estão falando muitas coisas pervertidas, para assim conseguir arrastar você e eu e muitos outros irmãos atrás deles. Vou repetir. Meu irmão, se acautelar e se prevenir é se resguardar para você não cair nas redes daqueles que hoje estão falando muitas coisas pervertidas, para assim conseguir arrastar você, eu e muitos outros irmãos atrás deles. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a minha vida e para a vida dos nossos outros irmãos e para a vida da igreja de modo geral, é muito clara e simples. Ela nos estimula e nos encoraja, de fato e de verdade, para que possamos nos acautelar e nos prevenir e nos resguardar de muitas coisas erradas. Coisas que o Senhor Jesus não concorda. Então, nós temos que fazer jus, nós temos que viver de modo digno o Senhor Jesus. E para isso, temos que nos acautelar. Temos que nos acautelar para não nos deixarmos envolver e nem sermos enredados por essas coisas que são perigosas, são nocivas, causam mal, nos arrastam para o erro, servem para perverter a nossa fé e a nossa consciência, servem para nos desviar da verdade, nos desviar do evangelho, nos desviar da graça genuína. Então não podemos tolerar mais essas coisas. Temos que repelir elas de nossas vidas. Temos que nos acautelar delas para sempre. Não podemos mais nos deixar envolver por nenhuma dessas coisas, por nenhuma mesmo. Então, meus irmãos, que possamos nos conscientizar hoje de que é isso que nós devemos fazer, para que assim possamos viver em obediência ao Senhor Jesus. Porque Ele, quando disse para nos acautelarmos do fermento, dos falsos profetas, e de muitas outras coisas, Ele estava falando sério.
E nós devemos levar isso com seriedade, o que o Senhor Jesus falou, para que possamos nos prevenir dessas coisas e nos resguardar, para que possamos viver uma vida em santidade, uma vida que não esteja envolvida com essas coisas, mas esteja, assim, fugindo delas, escapando. E é isso que devemos fazer, para que assim possamos agradar ao Senhor Jesus. Ele espera que façamos isso, por isso Ele nos deu essa mensagem. E o objetivo dessa mensagem é que cada um de nós hoje possa nos acautelar, possamos nos acautelar para sempre. Então, meus irmãos, que essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para a sua vida, para a minha vida, possa nos edificar em tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. E Ele ensinou que devemos nos acautelar. Então vamos nos acautelar dessas coisas, meus irmãos, para que assim possamos viver uma vida em Cristo saudável, do jeito que Ele espera. Eu espero que isso aconteça na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos irmãos e na vida da igreja de modo geral. Que seja sempre assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.